Olá, meus irmãos, meus amigos, aqui estamos mais uma vez, agradecendo sempre a Deus a oportunidade, o dom da vida, e também quero agradecer a você que tem compartilhado conosco essas mensagens, tem compartilhado com os grupos. Se você quiser receber as meditações, só mandar no meu WhatsApp aí que aparece sempre no privado. Pastor, eu gostaria de receber as meditações, eu te jogo na linha de transmissão, já abrimos outra linha de transmissão, encheu uma. Você salvando o meu número e eu salvo o seu número. Se não salvar, fica como enviado, mas você não recebe, porque é na linha de transmissão. E agradecemos a Deus pela tua participação, espero que a sua vida esteja sendo abençoada com as mensagens e com as meditações. Hoje nós vamos falar sobre as figuras das coisas celestiais. É muito importante esse assunto, viu? Nós vamos ler o versículo de número 23, capítulo 9, verso 23 de aos Hebreus, que diz assim, ó: de sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes. Nós vimos que o tabernáculo ele era a sombra de um tabernáculo perfeito. Então nós já percebemos que existem dois tabernáculos. Um aqui na terra, construído por Moisés, que era um pecador, um servo de Deus, grande servo de Deus, mas era humano, então ele era pecador. Ele também seria condenado ao inferno, mas ele creu em Deus. Ele construiu um tabernáculo, a sombra de um tabernáculo perfeito. E o texto diz que as demais coisas do tabernáculo eram a sombra de um original que existe. Então, existe um tabernáculo perfeito, foi construído um aqui na terra, para que Deus viesse habitar junto com o ser humano, ali no Santo dos Santos, Deus habitando ali na Arca do Senhor. Então, nós vimos essas lições. Agora, olha que interessante. Se esse tabernáculo daqui da terra é a sombra do celestial, ele diz que Cristo entrou no tabernáculo celestial. Então, o tabernáculo terrestre, ele era aspergido com sangue imperfeito de animais. O tabernáculo celestial recebeu um sangue perfeito, o sangue de Jesus Cristo. E agora ele fala no final do verso em melhores promessas. Melhores promessas. O finalzinho do verso 23 diz assim, ó: purifica as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes. O sacrifício de Jesus era um sacrifício perfeito. O sacrifício de Cristo não era um sangue de um animal como foi toda a prática do Velho Testamento. Era um sangue perfeito. Agora, as coisas do céu também seriam aspergidas com o sangue, mas não aquele sangue daqueles animais como era o sacrifício aqui na terra. Eu vou ler novamente o verso que diz assim, ó: de sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes. Você já imaginou aqueles crentes judeus ouvindo sobre um novo tabernáculo? Você não tem em nenhum outro lugar na Bíblia. Você já imaginou falando que o sangue de touros e bodes não pode purificar? Você já imaginou aquele povo ouvindo que o sangue de Cristo era muito superior ao de Moisés? Que o tabernáculo terrestre era apenas uma sombra do original? Você já imaginou tudo isso? Por isso que o autor de aos Hebreus disse que tinha um assunto difícil para tratar. Às vezes nós pastores queremos mandar um assunto difícil para a igreja, doutrina pesada, mas os crentes não estão prontos para ouvir. Por que os crentes não estão prontos? Porque os crentes se fizeram negligentes para estudar a palavra de Deus. Olha só, Hebreus capítulo 5, onde começa tudo isso aqui, ó. Vou ler novamente, já li várias vezes. Espero que você esteja decorando. Espero que não esteja se tornando repetitivo, mas sim decorativo na sua vida. Capítulo 5, verso 11.
do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação. Ele já disse que não era fácil. Porquanto vos fizestes negligentes para ouvir. Eles se fizeram negligentes para o estudo da Bíblia. Qualquer crente que se fizer negligente para o estudo da Bíblia, ele vai ter dificuldade de suportar as verdades vindas do Senhor. Já contei e vou repetir. Eu não era crente, uma vida mundana, uma vida perdida, ali no estado de São Paulo, junto com meus pais, minhas irmãs, e eu era a ovelha negra da família. Um dia meu pai, eu não lembro qual a idade, mas meu pai me chamou e disse: filho, eu queria fazer um aniversário, seu aniversário, e eu queria te chamar para você estar aqui em casa. Eu costumava sumir dias sem aparecer. E eu disse: tá bom, pai, pode fazer, vou chamar os parentes, você vem? Vem. E nisso ele chamou o pessoal da igreja. Eu não sabia, porque eu tinha pavor a crentes, eu não gostava de crentes. Só que não foi porque meu pai ia chamar os parentes, eu prometi que vinha e eu viria. Só que eu não conseguia vencer a minha vontade naquela época. Era um instrumento nas mãos do inimigo naquela época. E aí fizeram várias comemorações do meu aniversário e eu emendei ali uns 3 dias sem aparecer em casa. Festa em cima de festa. E eu era um torcedor fanático, doente, fizeram bolos do time que eu torcia e etc. E ali estava eu, mundão, nem lembrei de família, de casa, nem lembrei do convite do meu pai. Uns 3 dias depois eu apareci em casa. Chegando em casa, o costume da minha mãe, ela ficava no portão me esperando todos os dias. Mesmo quando eu não aparecia, ela continuava lá esperando, ia dormir tarde, esperando o filho chegar. Quando eu cheguei, minha mãe estava no portão. Tudo bem, mãe? Ela, tudo bem, estava com um semblantezinho assim abatido. Eu falei: aconteceu alguma coisa? Ela: ô filho, seu pai estava te esperando e você não apareceu, mas ele está aí. Entre, converse com seu pai. Tá bom. Peguei, entrei. Meu pai: tudo bem, tudo bem. Aí tomou um banho, foi, levou, tomei um banho, voltei. Ele disse: filho, tem um bolinho na geladeira do seu aniversário, você não pôde vir, eu vou compreender. Tem um refrigerante, você não gosta muito, mas tem um refrigerante. Eu sei que suas bebidas não é refrigerante, mas tem um refrigerante. Você sabe que aqui em casa ninguém bebe outro tipo de bebida. E eu queria lhe dar um presente, você aceita? E eu pensei comigo, não respondi, mas pensei: meu pai está ficando doido, quem é que não aceita presente? Claro que eu aceito presente. E respondi para ele que sim. E meu pai veio com um embrulho, pacote, e antes de me abrir ele pediu assim: filho, eu queria te fazer um pedido. Eu disse: posso? Ele disse: posso? Eu falei: pode. Eu gostaria que você lesse um verso por ano. Aí eu já imaginei o que era. Você me promete, filho? Eu não tinha aberto ainda. E eu disse: prometo, pai. Era simples ler um versículo da Bíblia. Não gostava da Bíblia, mas era simples ler um versículo. E eu abri aquele pacote, ali estava uma Bíblia. Fui lá, deitei na minha cama, coloquei lá do lado. E ali ficou aquela Bíblia. E eu nunca consegui ler um verso. Um verso por ano eu não consegui. Os anos passaram, aquela Bíblia continua ali. Meu pai perguntava: conseguiu ler um verso, filho? Ainda não. Era um poder tão maligno que me proibia de ler a Bíblia. Um dia eu estava numa festa, muitos anos depois, 2, 3 anos, não lembro exatamente, muito tempo depois. E ali naquela festa eu ganhei um coelho, filhote. Eu levei o coelho para casa. E era madrugada, eu soltei o coelho, eu ia entrar de 6 horas no trabalho no outro dia. Saí de casa às 5:30 da manhã. Tinha moto, tinha carro. Peguei, fui trabalhar e larguei o coelho. Minha irmãzinha menor levantou, viu o coelho solto dentro de casa, correu, acordou minha irmã mais velha: tem um coelho dentro de casa. Aí minha irmã: vai dormir que você está sonâmbula. Tem um coelho. Aí conseguiu convencer minha irmã a olhar. Quando minha irmã levanta, a mais velha vai lá e tem um coelho dentro de casa. Corre lá as duas agora: mãe, tem um coelho dentro de casa. Minha mãe já conhecia o filho que tinha, né? Minha mãe disse: vocês não sabem que isso é coisa do filho, do irmão de vocês, de Beto? Quando ele chegar, a gente pergunta. Naquele dia, eu creio que eu voltei para casa e me perguntaram: Beto, você trouxe um coelho? Ah, trouxe, não lembrava direito, tinha bebido muito naquela noite. Ah, trouxe, vamos cuidar do coelho. O coelho virou um xodó em casa. E o coelho causou muita intriga entre mim e os vizinhos na rua que eu morava lá em São Paulo. Eita, um dia os cachorros quase mataram o meu coelhinho.
E eu saí matando os cachorros da rua inteira. E eu não era boa peça. E disse se os donos achassem ruim, eu matava até os donos naquela época. E eu já tinha intriga na rua, todo mundo. Na rua que eu morava em São Paulo, ninguém falava comigo. Era intriga com todo mundo. Mas o coelho começou a roer tudo dentro de casa. E roeu chaveiro, sandália, fio, óculos da minha irmã, e eu tive que pagar um bocado de coisa. Tentei prender o coelho. Ele tinha sido criado solto, era mansinho. Ele começou a se debater, eu soltei de novo. Mas sabe o que mais grave esse coelho roeu? A minha Bíblia. Eu nunca consegui ler um verso. Ele pegou aquele fundo da Bíblia que era durinho e ali ele começou a roer. Levamos no veterinário para perguntar o porquê. O veterinário disse, olha, se ele não roer, os dentes crescem. Eles não conseguem comer, então eles precisam roer alguma coisa. Tem que colocar umas madeirinhas. Depois a gente tentou, mas ele já tinha feito um estrago grande. E os anos passaram, eu não tinha lido um versículo da Bíblia. O autor de aos Hebreus diz, por quanto se fizesse negligentes para estudar a palavra de Deus. Depois que eu conheci Jesus Cristo, eu já li quase 30 vezes. Eu não quero afirmar o número exato, porque eu estou lendo 2 por ano agora. Era 1 por ano. Eu tenho 24 anos de crente, então são 24 leituras completas. Nos últimos anos eu estou fazendo 2, então seriam já 27 leituras completas. Então, quase 30 leituras completas deste livro sagrado. Quanto mais eu leio, mais eu quero, mais eu preciso. Quanto mais eu leio, mais eu cresço na graça do Senhor. Quanto mais eu leio, mais a minha fé aumenta. Você precisa estudar a Bíblia. Aos pessoas que me ouvem, você precisa da palavra de Deus. Sem Bíblia, você não é nada. Você precisa deste livro sagrado. Porque se quisermos, nós precisamos estudar este livro sagrado. Os utensílios foram chapiscados. Imagina aquele povo ouvindo isto. Eles não queriam aceitar. Muitos crentes não aceitam a verdade, porque não estudam a Bíblia. Que Deus nos abençoe. Obrigado, Pai, por esse dia, por esse momento. Continua nos ajudando, Senhor. Abençoa cada vida que está assistindo a Tua mensagem. Que o Teu nome seja glorificado. Desperta o povo, ó Deus, à leitura do livro sagrado, ao estudo também deste livro, para assim, Deus, crescermos espiritualmente. Eu te oro e te agradeço no nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.